A paz do Senhor, meus queridos amigos, irmãos, seja bem-vindo novamente. Eu sou o pastor Oséias e estamos aqui dando início a mais um estudo e a mais uma videoaula na Escola de Profeta. Se sinta em casa, fique à vontade e hoje vamos estudar sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu tenho uma surpresa para você. Fica até a videoaula, que no final eu vou falar qual surpresa é essa. Te espero logo depois da vinheta. Muito bem, meus amados irmãos, amigos e igreja do nosso Senhor. Glória a Deus, estamos mais um estudo. Olha, para você ver que beleza, estamos na aula de número 30, se você já percebeu isso. Eita glória, estamos caminhando. E o nosso alvo é o infinito, e o infinito é a eternidade. Eita glória, aleluia. Já mereceu aí um like nossa videoaula, irmãos. Amém? Glória a Deus. Hoje vamos estudar o nascimento de Jesus. Você que é obreiro, é importante você estar assistindo as videoaulas agora. É uma novidade agora, na Escola de Profeta. Até o final. Em todas as videoaulas, ao final, nós vamos ter uma palavra-chave. E essa palavra-chave vai fazer parte da prova valendo ponto. Amém? Então, fica até o final aí, no final do vídeo você anota essa palavra-chave que vai estar aí sendo mencionado em nossas questões, em nossa prova, para valer ponto aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o nascimento de Jesus Cristo está registrado em 2 livros. O livro de Mateus, capítulo de número 2 e verso 1. Está registrado também em Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso de número 20. E vamos fazer menção do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Mateus, ele não traz tantos detalhes como Lucas traz alguns detalhes melhor. Marcos não menciona o nascimento e João também não menciona ali alguns detalhes do nascimento do Senhor Jesus. Quem mais menciona sobre o nascimento do Senhor Jesus é Mateus e é Lucas, tá? Vamos fazer então menção de Lucas capítulo 2, do verso 1 até o 7, tá? O nascimento do Senhor Jesus vai até o verso 20 em Lucas, porém vamos fazer menção até o 7. Eu vou lendo, tá? Você vai acompanhando aqui comigo a leitura, eu vou pausando essa leitura para trazer algumas explicações. E novamente, você que é obreiro, pausa o vídeo, marca essas explicações que vai ser explicado em cima de Lucas 2, tá? Do capítulo 2. Vamos lá então. Lucas 2, verso 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o Império Romano. Pastor Oséias, o que é um recenseamento? Recenseamento é um alistamento ou um registro, ou seja, é um censo que foi estabelecido ali pelo imperador César Augusto como um decreto. Glória a Deus. Vamos pular para o verso 3. O verso 3 diz assim: e todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José, verso 4, assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Pausa aí. Eu vou começar a explicação, tá? Do final do verso 4 até o verso 3. Qual era uma das características desse decreto pelo imperador César Augusto? Como que eram os requisitos desse censo, né, que ele decretou para ser feito
a toda a população. Bem, dá para entender que ao verso 3, e todos iam para sua cidade natal a se alistar, e o final do verso 4, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi, dá a entender, a Bíblia não menciona, mas dá para entender com esses dois trechos, desses dois versículos, que um dos requisitos desse recenseamento, desse decreto de alistamento, pessoas que nasceu na cidade tinham que voltar a essa cidade natal e se alistar ali, tá? E fazer esse recenseamento, esse censo, tá? Então, sua cidade natal, verso 3, e todos iam para a sua cidade natal, a fim de se alistar lá. Então, a sua cidade que pertencia ali como nascença, sua cidade natal que ele nasceu, aonde pertencia a sua linhagem, como está no verso 4, na última parte, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi, que é o caso de José. José pertencia à família de Davi, da genealogia de Davi, então ele tinha que ir até Belém para se alistar ali. A parte A do verso 4 diz assim, assim José também foi da cidade de Nazaré. Então já está mostrando aqui, geograficamente, aonde ele estava localizado. Aonde José estava localizado nesse censo. Ele estava localizado em Nazaré, que fica em Galileia. Então ele teve que sair de Nazaré, da Galileia, e ir até a Judéia, a cidade de Belém. Vamos entender um pouco melhor sobre esse trajeto. A Judéia, que também é chamada de Judá, ela estava ao sul, o sul é aqui as costas, ela ficava ao sul de Israel, e no meio de Israel ficava Samaria, e ao fim de Israel, ao norte de Israel, ficava a Galileia, aonde se encontrava a cidade de Nazaré. Então veja que ele saiu do norte, atravessou o meio de Israel, até chegar ao sul, em Belém. Alguns dizem que Maria e José fizeram uma viagem de mais ou menos de 120 km. Mas o que isso tem a ver, pastor Osés? Irmãos, pensa em uma mulher grávida, prestes a dar luz, tá? Ao qual eles não tinham acesso aos meios de transporte que temos hoje. Os meios de transporte deles eram cavalo, camelo, jumento, para poder fazer essa viagem. Agora pensa uma mulher grávida, prestes a dar luz, próxima da luz, andar 120 km nesse meio de transporte. Então já dá para imaginar como foi dificultoso esta viagem. Então é por isso que é bom você estudar a Bíblia, saber os trajetos, aonde fica Galileia, aonde fica a Judéia, como que foi, porque você entra na história e você começa então a compreender um leque na sua mente, ela é aberto e você consegue entender melhor isso em nome do Senhor Jesus. Vamos para o verso 5, que o tempo é curto. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Pausa aí mais um pouquinho, presta bem atenção. É bem claro, né, que está aqui relacionado que eles ainda não estavam casados, eles estavam ainda em contrato de noivado, porque o texto é bem claro que dizer que Maria estava prometida em casamento. Então, eles não tinham feito ainda a cerimônia do casamento, eles estavam ainda no contrato do noivado. E se você quer saber que contrato é esse, como que era feito o casamento judaico, volta à aula retrasada e à aula passada, que é bem explicado isso aí em nome do Senhor Jesus. Por isso que é importante você nos acompanhar para continuar o nosso raciocínio, fazer parte do nosso raciocínio aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O verso 6 e o verso 7, então, vai falar dos detalhes do nascimento do Senhor Jesus, mas preste bem atenção, que não tem tantos detalhes assim. A Bíblia não entra em tantos detalhes, né, do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Versos 6 e 7. Enquanto estava lá, em Belém, chegou o tempo de nascer o bebê. Verso 7. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Está vendo que é
não é tanto detalhes o nascimento do Senhor Jesus, como foi detalhado a crucificação, o julgamento do Senhor Jesus, né? Mostrando que ele, antes do julgamento, sentou-se na mesa, jantou com os discípulos, foi para o Monte de Getsêmani, orou. Temos detalhe da oração dele: Senhor, não faça a minha vontade, mas faz a tua vontade, né? Então, temos muitos detalhes. Por quê? Porque a inspiração que o Espírito Santo está inspirando esses homens a escrever, que é o algo mais importante da história, é esse momento, o momento que é consumado, que Jesus fala na cruz do Calvário: está consumado, estamos pago a penalidade ao qual estava sobre nós, o Senhor Jesus levou sobre a cruz. Então, é nesse momento ao qual o Espírito Santo ele entra mais em detalhe, inspirando esses homens, ao qual o nascimento de Jesus ele é importante, porém não é tão detalhado nos mínimos detalhes ali no Senhor Jesus. Por exemplo, vamos ver Mateus, olha só. Vamos lá em Mateus capítulo 2, verso 1. Mateus é menos detalhista ainda, dá menos. E ele resume bem resumido mesmo. Mateus 2, verso 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Pronto. Quando ele menciona o nascimento, a videoaula passada e retrasada, falamos da concepção, como é que o Senhor Jesus, o Verbo, ele teve acesso ao ventre de Maria, como ele foi concebido ao ventre de Maria. Tá? Agora vamos explicar como foi o nascimento. Amém? Então esse estudo é sobre isso. Glória a Deus. Então veja aqui Mateus, ele dá um resumão. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no dia do rei Herodes. Então Lucas tem mais detalhes, né? Menciona que ele estava em Nazaré, teve que fazer essa viagem. Por causa, que viagem é essa? Por causa do recenseamento, né? Do censo que teve ali, por causa do decreto que ordenou o imperador César Augusto. Então eles foram obrigados a fazer essa viagem, e no meio dessa viagem, ao encontro ele estava lá em Belém, nasceu o Senhor Jesus Cristo, né? Temos mais alguns detalhes ali, que foi colocado na manjedoura, foi envolvido em panos, os pastores foram ali visitar, e vamos entrar em detalhes mais adiante, no Senhor Jesus. Então, nos acompanha e permaneça conosco. Porém, Mateus, ele faz uma ligação importante, que Lucas não faz. O que um não faz, o outro faz, tá vendo? Um completa o outro. E que ligação é essa? É uma ligação das mais lindas e importantes profecias da história do Senhor Jesus que se cumpriu. Mateus 2, verso 5. E eles responderam, eles quem? Os escribas, ao qual Herodes perguntou: que profecia era essa? Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Aí ele vai mencionar. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém, verso 6, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Bem, Mateus está ligando esse momento do nascimento do Senhor Jesus a uma profecia que foi mencionada em Miqueias, capítulo 5, verso 2. E é importante nós ler, e vamos lá ler, né? Vamos fazer menção dessa leitura também. Acompanhe comigo essa leitura. Já trago toda a explicação para vocês. Miqueias 5, verso 2. Eu trouxe aqui, vai ser colocado aqui para você também, tá? A versão da King James, porque a versão da King James, ela dá alguns detalhes, e esses detalhes o significado de alguns nomes, o significado do nome da cidade de Belém, tá? Então, é por isso que é importante você ter acesso. Hoje, temos acesso fácil, né, a tantas versões da palavra do Senhor, aplicativo, você baixar aí. Hoje não tem desculpa para a pessoa ler a Bíblia, tá? Então, temos várias versões, e toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu sempre comparo umas 3 versões ali, uma versão NVI, que é uma versão mais clara, a NAA, né? Às vezes procuro uma versão mais antiga, né? Almeida, corrigida, atualizada, e a King James é uma das versões que eu mais uso. E aqui, por exemplo, aqui a King James vai trazer alguns acréscimos aí que vai ser importante para a nossa videoaula, nossa explicação. Miqueias 5:2.
No entanto, tu. Aí tem uma palavra aí que é já no hebraico, para você ver. Está até no hebraico. E eu acho que não é melhor não mencionar aqui não, né, irmão? Vamos pular essa parte aí, deixa que você menciona aí. Belém, aí já vem aqui, vírgula. Esse casa do pão já é o significado do nome de Belém. Aí embaixo tem um outro nome aí no hebraico, que eu acho que não é agradável eu mencionar, quem me conhece aí, mencionar esse texto aí, essa palavra, vírgula, Efrata, que significa frutífera, ou terra frutífera, ou lugar frutífera. Amém? Então, se você pegar em outra versão, está E tu, Belém, Efrata. Embora pequena demais, marque isso aí, embora pequena demais, para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim. Olha só, sairá de ti para mim. Deus falando que de Belém vai nascer, não para o povo, mas vai nascer para o próprio Deus. Sairá de ti para mim. Ou seja, vai nascer de você, o meu filho. O meu filho vai nascer de você, para mim. Sairá de ti para mim aquele que será o governador sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Miqueias, irmão, capítulo 5, verso 2. Essa profecia se cumpriu cerca de, alguns falam 700 anos mais tarde, ao qual quando Jesus nasceu, ou até mesmo 740, 750, mas 700 mesmo, alguns falam, anos mais tarde, ou 740 anos. Se cumpriu por meio de José e Maria, e também pelo meio do decreto, tá, do censo pelo imperador César Augusto, que, por meio desse decreto, foi por meio disso que forçou a ida de José e Maria a Belém. Você lembra lá que no versículo 4 estava mencionando que ele estava em Nazaré? Porém, esse decreto forçou a ida dele para ir a Belém, fazer parte do censo ali, dos registros, né, do alistamento, e com isso contribuiu para que essa profecia de Miqueias 5:2 se cumprisse, que no momento que estava ali nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é importante, que tem mais que vem para bem, né? Então foi um mal ali que forçou essa ida, essa viagem que eles teve que fazer, mas que foi para o bem muito mais maior, que foi o cumprimento dessa profecia linda e maravilhosa de Miqueias, capítulo 5, verso 2. E você, obreiro, marca e memoriza essa profecia aí que se cumpriu aí. A profecia do profeta Miqueias emprega a forma composta. No momento que ele fala assim, Belém Efrata, no capítulo 5, verso 2, Belém Efrata, tá? Efrata, irmão, é um nome de origem de Belém. Porque antes de ela chamar Belém, ela se chamava antes Efrata. Você vai ver Gênesis capítulo 35 e o verso 16, ao qual quando Raquel dá a luz a Benjamim e ela morre bem nessa cidade. E ali ela é sepultada quando deu a luz a Benjamim. Tá? Então Efrata é o nome de origem dela. Tá? Porém, o texto está mencionando isso. Hoje ela é Belém, mas ela foi chamada já Efrata. O que é uma forma composta? Uma forma composta, o que era no passado, Efrata, e ainda permanece no presente, que hoje é Belém. Porém, o que ela era no passado e ainda hoje ela permanece assim, né, no presente? Pequena demais. Ela sempre foi pequena. Ela sempre foi desprezível diante das pessoas. Tá? Então, isso é uma forma composta, que era no passado e ainda permanece desse jeito. O que ela permanece? Pequena demais, ao qual o texto menciona. Ela era tão pequena que até mesmo foi omitida, né, na lista extensa ali do livro de Josué, ao qual Josué faz uma lista das cidades de Judá, né? E a cidade de Belém está em Judá. Porém, quando ele vai mencionar, fazer essa lista dessas cidades, ele não menciona Belém. Ele exclui Belém.
para você ver como que ela era pequena, desprezível diante das pessoas. Isso está em Josué capítulo 15, ao verso 33 até o verso 60. Vários nomes aí você vai ver de cidade que pertencia a essa tribo de Judá, essa região de Judá, porém não é mencionado Belém. Nessa passagem, Belém, Efrata, é identificado como um lugar pequeno e sem expressão, não tinha expressão, né? Então as pessoas desprezavam essa cidade. A profecia de Miqueias dizia que o Messias prometido aos filhos de Israel nasceria em Belém, que mesmo pequena em dimensões, em território, tornou-se notória pelo nascimento e pela infância de Davi. Então algo notório aconteceu naquelas épocas dos reis. Qual foi? Quando Davi nasceu e a sua infância foi nessa cidade. Então foi a primeira coisa notória que aconteceu nessa cidade. Você vai ver em toda a Bíblia, você não vai ver nada acontecendo ali tão extraordinário nessa cidade. Mas algo que aconteceu, que foi notório, foi por meio de Davi, do seu nascimento, um dos maiores reis de Israel, e da sua infância ter passado ali. Mas, porém, contudo, isso não fez tão notório. O que fez notório e mais imortalizou o nome de Belém foi, sem dúvida, o nascimento de Cristo. Então, o nascimento de Cristo é que faz imortalizar esse nome da cidade Belém. E não é Belém do Pará, não, viu, irmãos? É Belém de Israel, Belém Efrata. Eita glória, mereceu um like aí em nome do Senhor Jesus Cristo para nosso estudo. Nos ajuda compartilhando esse estudo, nos ajuda com seu like e você fazendo membro desse canal para que nós fazemos mais videoaula e chegamos a 30 e vamos chegar a muito mais em nome do Senhor Jesus. Ou seja, Deus escolhe coisas pequenas para fazer grandes e notórias. Eita, glória a Deus. Irmãos, Belém, como nós lemos na King James aí, já traz o significado, significa casa do pão. Presta atenção, casa do pão. Eu demorei muito para entender isso e sempre eu falava que era casa de pão. E hoje eu fui entender que é casa do pão. Então é casa do pão e não casa de pão. Por quê? Porque tem uma diferença enorme nisso. Qual é a diferença? Se eu procurar uma padaria para você, algo que produza pão, e eu falo, aonde é casa de pão? Você vai me indicar uma padaria, uma mercearia, um mercado, né, algo assim. Porém, quando nós falamos casa do pão, eu estou indicando que o dono dessa casa é o pão. Por exemplo, onde é a casa do Oséias? Aonde é a casa da Maria? Aonde é a casa do José? Aonde é a casa de Jesus? Né? Então eu estou dizendo que a casa do pão, a casa pertence ao pão. Irmão, esse esboço aqui, para quem gosta de pregação, que está muito recheado. Dá para tirar pregações aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que eu vou pregar em cima de algo que está aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, primeira coisa, é casa do pão e não casa de pão. Porque casa de pão parece algo que produza pão. Mas casa do pão parece que a casa, o dono da casa é o pão. Eita glória! Em Belém, com o nascimento do Senhor Jesus, então em Belém nasceu o maior pão de todos os tempos. Em Belém nasceu o maior pão de todos os tempos. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse livro, esse estudo para nós crescer, para a honra e glória do Senhor. Outras pessoas também acessar esse estudo. Na época de Jesus, o pão era um dos elementos fundamentais da alimentação de muitas famílias. E ainda hoje o pão, ele é essencial para muitas pessoas. E aí, você já comeu o seu pãozinho fresquinho, com mortandela? É bom, né? Então até hoje, desde antigamente até hoje, esse pão, ele é essencial na mesa aí nossa. Assim como as pessoas dependiam do pão para se alimentar e viver, e ainda hoje depende, Jesus estava dizendo que quem acreditasse nos seus ensinamentos estaria comendo um pão que lhe daria vida abundante. Glória a Deus. Jesus usou palavras figurativas para se revelar
que ele era o pão de Deus que desceu do céu. Vamos ver que palavras eram essas. João capítulo 6, verso 48. Vou mencionar alguns versículos aqui. E o Senhor Jesus diz então: eu sou o pão da vida. Glória a Deus. E para só não terminar, vou fazer menção aqui de João capítulo 6 também, e verso 35. E Jesus ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então essa é uma palavra que Jesus usa, uma palavra figurativa, para ele trazendo o pão como uma figura que ele é este pão. Como um pão que alimenta o ser humano. Ele é essa pessoa que alimenta a nossa alma. Então por isso que ele diz: eu sou o pão, mas não um pão da padaria. Eu sou o pão da vida. Esse pão ele dá vida a você. Ele traz nutriente a você, que te mantém vivo. E João capítulo 6, verso 35, ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Tá? Então são dois requisitos a se cumprir ali, para acontecer isso. Primeiro tem que vir a ele, porque todo aquele que vem a ele não terá fome, e aquele que não vai a ele permanece com fome. E não só vir, tem que crer, porque aquele que crê nele nunca terá sede. Então são dois requisitos, de vir e crer. Aquele que vem, sacia a sua fome, e aquele que crê, mata a sua sede. Porque ele mesmo é o pão que sacia a sua fome, e dele vem a água que mata a sua sede. Eita glória! Quando você vai a ele, você encontra o pão que sacia essa sua fome. E quando você crê nele, ele te dá da água da vida, como deu da água para aquela mulher ali no poço de Samaria. Dá-nos dessa água, Senhor, para que jamais teremos sede. E essa água nos jorrará em nós como um rio de águas vivas até a eternidade, até eternamente, em nome do Senhor Jesus. Então receba desse pão. Receba desta água que o Senhor Jesus nos dá, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós vamos continuar essa videoaula ainda não acabou. Vamos, no próximo videoaula, vamos terminar aí, amém? Então a palavra-chave hoje, para você que é obreiro, palavra-chave, ó, os irmãos já ficou de olho. A palavra-chave hoje é pão, amém? A palavra-chave hoje da videoaula é pão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E vai ter mais. Na próxima videoaula, eu te espero lá. Até a próxima e tchau!